Olá pessoal, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre potenciação com números na forma decimal. Nas últimas aulas, né, nós estudamos aí os números decimais, nós já estudamos adição, estudamos também subtração e por último nós estudamos a multiplicação com números na forma decimal. E junto com a multiplicação, nós já aprendemos, né, quando a gente estudou expressões numéricas, a gente já estudou potenciação, né, de dois números. Que a potência ela é o quê? Ela é quando a gente tem um número que ele é multiplicado por ele mesmo. E aí uma quantidade de vezes vai determinar uma potência, né, onde o expoente vai ser a quantidade de vezes que esse número está sendo multiplicado. E aí a gente vai relembrar aqueles conceitos lá de potenciação. Porém, agora a gente vai trabalhar com números na forma decimal, tá bom? Então vamos pegar bem aqui o material. Para quem tiver com o livro, pode estar acompanhando aí na página 183, tá bom? Página 183. E hoje, né, na página 183, né, a gente tem aí potenciação de números na forma decimal. Não tem muito segredo, tá bom? Não vai ter muito segredo. A gente vai utilizar a mesma regra que a gente utilizou para números na forma inteira, números inteiros, né? Porém, agora a gente vai utilizar não só a multiplicação de números inteiros, mas a multiplicação com números na forma decimal, que foi o que a gente aprendeu anteriormente nas nossas duas últimas aulas, certo? Bom, aí nós temos aqui, usando a definição de potência, veja as potências com números na forma decimal. Né? Tá aqui o que eu acabei de ler, foi isso aqui, tá bom? Bom, aí vamos pegar esse primeiro exemplo que foi mostrado aqui, ó. Observem que eu tenho 3,2 elevado ao quadrado. Vejam que o número 3,2 ele está colocado entre parênteses, tá bom? Sempre que a gente for escrever uma potência de número decimal, é aconselhável que a gente faça isso para poder a gente identificar que quem está sendo elevado ao quadrado, ou seja, a potência, é o número decimal todo, né? O número com vírgula, certo? Porque se a gente não colocasse esse parêntese, dá a entender que quem é ao quadrado, quem seria ao quadrado, seria só o número 2. Por exemplo, vou colocar bem aqui, ó, 3,2 aí ao quadrado. Dá a entender-se que, nesse caso, só o 2 ele é elevado ao quadrado. É 3 um número, vírgula, e o 2 ao quadrado é outro número. Então, é aconselhável que a gente coloque sempre o parêntese, tá bom? A gente coloque assim, ó, 3,2 e aí sim a gente coloque o expoente da nossa potência, tá bom? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser qualquer outro número, como a gente já viu. Mas a gente tem que colocar o parêntese, tá bom? Para a gente saber exatamente como é que vai ser. Bom, e aí depois que a gente escreve, a gente já conhece a potência, né? Qual a regra que eu utilizo aqui para resolver essa potência com esse número decimal? A gente sabe que, nesse caso aqui, a gente sabe que a potência ela é formada por dois elementos, a base e o expoente. A base ela é o número de baixo, né? Nesse caso aqui, a base quem é? É o número 3,2, certo? Só que o número 3,2 é a minha base, mas quem é o expoente? O expoente é o número de cima. E o que o expoente me diz? Nesse caso aqui, 2. O expoente ele indica quantas vezes a minha base vai estar sendo multiplicada. Nesse caso, eu tenho que pegar o número 3,2 e multiplicar ele duas vezes, certo? Então a gente vai agora, depois de entender esse processo, a gente vai utilizar o que nós aprendemos nas duas últimas aulas, que é a multiplicação com números decimais, tá bom? E aí você pode estar multiplicando esses dois valores. Vamos colocar aqui, ó, 3,2, certo? E aí a gente vai colocar bem aqui o 3,2. Porque a multiplicação de números decimais, galera, é justamente isso, né? É você pegar um número e multiplicar ele do jeito normal, como a gente já conhece, né? Depois que a gente faz isso aqui,
a gente monta o problema, a gente vai resolver a multiplicação normal, sem olhar para as vírgulas, só no final que a gente vai contar a quantidade de casas decimais e colocar no resultado, certo? Então, vamos pegar aqui o 3,2 e multiplicar por 3,2, que é justamente a minha potência aqui, ó. 3,2 ao quadrado, eu tenho que pegar o 3,2 e multiplicar por 3,2. Então, vamos lá, vamos fazer essa continha aqui, vamos lá. O 2 vezes 2, galera, ele é igual a 4, né? Ele é igual a 4, tá bom? Deixa eu tirar aqui essa linhazinha de baixo. Bom, o 2 vezes 2 é igual a 4. E agora, depois de eu multiplicar esse 2 por esse 2 aqui, ó, eu vou multiplicar agora ele pelo 3, né? 2 vezes 3. 2 vezes 3 é quanto? 2 vezes 3 é 6, né? Pronto. Depois de eu fazer essa multiplicação, agora eu vou multiplicar esse 3 por esse 2. Eu multipliquei o 2 por todo mundo em cima, agora eu vou pegar o 3 e multiplicar por todo mundo de cima, né? Começando pelo 2. 3 vezes 2 é 6. Vou colocar aqui o 6. E o 3 vezes 3, que é 9, né? 9. Deixa eu alinhar aqui os números. Pronto, estão alinhados. Lembrem, galera, que é sempre importante você colocar os números todos debaixo dos seus respectivos números, tá bom? Aí aqui, ó, galerinha, nós vamos passar o tracinho aqui. Depois da gente encontrar os valores, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar esses dois resultados que a gente acabou de encontrar. Então, vamos somar aqui. O 4, como não tem ninguém para somar com ele, né? Então, ele vai ficar sozinho aqui embaixo. 4. Agora, vamos colocar bem aqui o 6 mais 6. 6 mais 6 é quanto, galera? 6 mais 6. O 6 mais 6, ele vai dar 12, né? Aí eu tenho que colocar o número 2 aqui e colocar uma unidade aqui em cima, certo? Não vou colocar agora. Mas só que uma unidade aqui mais 9 que tem aqui, dá quanto? Dá 10. Então, aqui vai ficar o número 10, certo? Deixa eu só ajeitar aqui porque o computador ele bagunça os números. Pronto, olha aí. Estão todos organizados agora, certo? Cada um debaixo do seu respectivo número. Agora, eu encontrei aqui, ó, 3,2 vezes 3,2 deu 1024. Só que o resultado não é 1024, né? Esse resultado ele é um número decimal. Para isso, eu preciso contar a quantidade de casas decimais que tem no número primeiro e também no segundo número que eu estou multiplicando. Observem que no primeiro número, 3,2, eles são iguais, né? Os dois números, o primeiro e o segundo. Nesse primeiro número aqui, eu tenho uma casa decimal. Lembrando que a casa decimal é o quê? A quantidade de casas decimais são os números que estão à direita da vírgula, né? Os números que estão desse lado da vírgula, ó, à direita, tá bom? Então, ó, eu tenho um número aqui à direita da vírgula, eu tenho um outro número também aqui à direita da vírgula. Com isso, eu vou contar dois números no meu resultado e vou colocar a vírgula. Então, ó, conta-se aqui o número 4 e o número 2, que são dois números, né? Aí eu venho bem aqui e coloco a vírgula, tá bom? Então, qual o resultado seria aí? O número 10,24, certo? Esse seria o resultado, como foi mostrado aqui no exemplo do livro, tá bom? Aí nós temos aqui também outros exemplos, certo? Observem que 5,1 ao quadrado vai ser a mesma coisa, né? O 5,1 vezes o 5,1, né? Se você fizer a continha do jeito que está aqui, ó, dá 26,01. Aí se o número for elevado ao cubo, né? Ou seja, elevado à terceira potência, elevado a 3. Se for, aí você vai ter que multiplicar o número 3 vezes. Faz uma continha parecida com essa, aí você vai encontrar um resultado. Depois você pega esse resultado e multiplica de novo por 0,7, nesse caso aqui, né? Para dar esse resultado aqui, tá bom? Então, você vai fazer multiplicar o número duas vezes, né? Pega dois dele, multiplica, e aí você encontra um resultado. Pega esse resultado e multiplica pelo próximo, que é o próximo 0,7. Aí você vai encontrar 0,343. E se for uma potência maior, você vai fazendo esse processo repetitivamente, tá bom?
Você pega 2, aí multiplica e multiplica, pega o resultado e multiplica pelo próximo. Como esse exemplo aqui, ó, 0,2 elevado a 5. Você multiplica 0,2 vezes 0,2. Esse resultado vai dar 0,4. Aí esse 0,4 você pega e multiplica por 0,2. E esse resultado aqui, se você for fazer, vai dar 0,08. E aí você pega esse resultado 0,08, multiplica por 0,2 de novo, vai dar 0,0016. E aí pega o 0,0016, né, que é o resultado que deu até aqui, o quarto número, e aí você multiplica de novo por 0,2. Quando você multiplicar 0,0016 por 0,2, vai dar 0,00032, tá bom? Se você for fazendo essas continhas aí, você vai chegar exatamente nesse mesmo resultado aqui, 0,0032. Está aqui marcadinho aqui, ó. Tá bom? Querendo fazer, você pode fazer essa conta aí para conferir, mas vai dar exatamente isso, tá bom? Aí a gente tem mais o que aqui, ó? As propriedades das potências de expoente 1 e expoente 0 também são válidas para os números na forma decimal. Observe, qualquer número decimal elevado a 1, né, com potência 1, ele vai ser igual a ele mesmo. Por exemplo, 3,7 elevado a 1 é igual a 3,7, não muda, tá bom? É só ele sozinho. E quando é elevado a zero, nós já vimos lá nas propriedades das potências que todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, aqui não vai ser diferente, tá bom? Qualquer número decimal elevado a zero também vai ser 1. 1,21 elevado a 1 é 1,21 e 0,9 elevado a zero também vai ser igual a 1. Potência com expoente zero sempre igual a 1. Não esqueçam, pessoal, tá bom? Bom, e aí mais abaixo do livro, nós vamos ter, na página 183, nós temos aí alguns exemplos, alguma atividade, perdão. Nós temos aí uma atividade, tá bom? E eu separei aqui duas questões para a gente fazer. Vou colocar elas aqui para a gente poder fazer essas duas questões. Só um instante. Então, só um instantinho, pessoal, para eu poder ajeitar aqui. Bom? Bom, aí nós vamos pegar a questão de número 7 primeiro, tá bom? Para a gente fazer. Nós vamos pegar a questão de número 7 que diz o seguinte. Não tá vindo para cá. Não sei o porquê. Bom, a questão de número 7 é essa questão aqui, tá bom? Ela diz o quê, ó? Compare os números A e B usando apenas o símbolo maior, né? Ou menor. Nesse caso aqui ele colocou o símbolo maior, só o símbolo maior, né? Mas é para a gente comparar essa é para a gente comparar esses dois números, né? Sendo que o A ele é 4 dividido para 0,4 ao quadrado. E o número B é quem? É o 0,4 vezes o 4 ao quadrado. Então, observe que ele inverteu os números e aí ele quer descobrir quais são esses números maiores aqui, tá bom? Quem é maior do que quem aqui nesse caso, tá bom? Bom, então nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos pegar e resolver essas continhas de cada um deles aqui, tá bom? Por exemplo, o número 4 dividido, o número A
ele é o número 4 dividido para 0,4 ao quadrado. Então, nós vamos resolver primeiro ele, certo? Vou pegar ele, vou colocar ele bem aqui no... Colocar ele bem aqui do ladinho aqui, né? E vou pegar também o B, colocar bem aqui de um ladinho aqui para a gente resolver cada um separadamente. Bom, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é resolver a minha potência, né? Lembrando lá das expressões numéricas, isso aqui é uma expressão numérica. E aí, na expressão numérica, a ordem de prioridade das operações é da potência. Então, eu vou resolver primeiro a potência. Resolvendo essa potência, galera, se você colocar para resolver 0,4 vezes o 0,4, utilizando lá a multiplicação de números decimais, você vai encontrar, vou repetir aqui aquele primeiro número 4, você vai encontrar esse resultado, 0,16, tá bom? Você vai encontrar esse resultado, 0,16. E aí, você vai ter que fazer essa divisão aqui, né, de 4 dividido para 0,16, tá bom? Aí, nós vamos, para resolver essa divisão, para a gente resolver ela, aí vocês teriam que relembrar, né, teriam que saber como que a gente faz a divisão de um número inteiro com um número decimal. Como vocês não viram ainda, né, eu vou colocar aqui o resultado para vocês verem qual que vai dar, tá bom? Quando a gente aprender, que é o nosso próximo assunto, vocês vão ver que vai dar 25, tá bom? Agora, esse outro aqui, esse outro probleminha, nós vamos resolver. Ele é 0,4, né? Vezes aí o 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, galera, ele é quanto? 4 ao quadrado é 16, porque é 4 vezes 4, tá bom? 4 vezes 4. E 0,4 vezes o 16, ele vai dar igual a 6,4, tá bom? Só utilizar a multiplicação de número inteiro com número decimal, tá bom? Aí você vai encontrar esse resultado aqui. Aí a gente vai comparar quem é maior, qual dos números é maior. Se o número A ele é igual a 25 e o número B ele é 6,4, obviamente o número maior é o número A. Nesse caso, a gente diz que o número A ele é maior que o número B, tá bom? Essa seria a nossa resposta. A é maior que B, ok? Essa é assim que a gente responderia a questão de número 7. Agora, eu trouxe também a questão de número 6 para a gente resolver, tá bom? Vamos resolver aqui a questão de número 6. A questão de número 6 diz o seguinte: escreva um número x, tal que x é igual a 0,6 ao quadrado, mais 0,8 ao quadrado. Então, a gente vai resolver essa questãozinha aqui, utilizando o quê? As potências, né? As potências dos números decimais, que foi o que a gente aprendeu. Então, ó, quando a gente for resolver, nós vamos fazer o quê? Esse número 0,6 ao quadrado, né? Vou colocar aqui x é igual. Esse número 0,6 ao quadrado, a gente já viu que ele é 0,6, né? Vezes, vou utilizar aqui o vezes como um ponto, tá bom? Vezes 0,6. 0,6 vezes o 0,6. Agora, mais essa outra multiplicação aqui, ó, essa potência aqui, 0,8 vezes ao quadrado, ele é 0,8 vezes o 0,8. Eu estou colocando esse pontinho para representar a multiplicação, tá bom? Na verdade, eu vou utilizar o asterisco, fica melhor. Vou utilizar aqui o asterisco para representar a multiplicação. Eu não vou utilizar o x porque eu já tenho a letrinha x aqui. Então, não vou utilizar ela. Bom, aí eu vou resolver essas multiplicações aqui de números decimais. Se eu for multiplicar 0,6 vezes 0,6, galera, eu vou ter como resultado 3,6. Tá bom? 6,6 é igual a 3,6. Ou 0,6 vezes 0,6 é igual a... Perdão. 0,36, tá bom? Tem uma outra vírgula, tem uma outra casinha decimal. Mas essa outra multiplicação aqui, ó, vai dar 0,64.
certo? Vai dar 0,64. Depois de resolver esses dois números aí, essas duas potências, né, essas multiplicações, a gente vai somar esses dois números. Só que se você somar esses dois números aí, você vai ter como resultado o número 1,00, né? Basta fazer a continha aí, para quem não estiver confiando, né? Pode estar fazendo a continha aí e vai ter como resultado 1,00. Só que 1,00, galera, é a mesma coisa que 1, tá bom? Então, o resultado, o número x nesse caso, é o número 1, tá bom? O número x é o número 1. Prontinho. Então, galera, por hoje a gente vai ficar por aqui, tá bom? Vamos relembrar aí, tentem estudar, façam as outras atividades dessa página 183, certo? Continuem aí as que a gente não fez. As do início são mais fáceis, é só fazer a continha. E aí, na nossa próxima aula, a gente pode estar corrigindo essas questões e já passando para a divisão de números na forma decimal, tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula.